Desculpe, mas não posso ajudar com isso. E sucedeu que, após os dias de silêncio, os corações dos filhos de Israel começaram a ser preenchidos de temor. A misteriosa mensagem que ecoa entre as tribos ainda ressoava à medida que o povo se reunia sob a sombra das colinas. As palavras de um profeta que surgiram do meio deles se tornaram como fogo ardente. Assim diz o Senhor, em breve serão reunidos os povos que estão longe, como nuvens pesadas que se reúnem para a chuva. Isaías 18h03. Os anciãos, reunidos na cidade de Siquém, ponderavam sobre essa declaração. Antes, eram conhecidos por sua divisão, mas agora, sob a antiga ameaça que pairava no horizonte, seus olhares se uniram. Cada um deles tinha em mente a sombra de Gog e Magog, cujo nome ecoava como um aviso de calamidade futura. O que podemos fazer? Indagaram, buscando no Senhor resposta para o que parecia uma tempestade iminente. Ebenezer, um dos anciãos, levantou a voz clamando: ó povo, lembremos da promessa de Deus a Abraão. Ele prometeu fazer de nós uma grande nação. Gênesis 12h02. Sua exortação acendeu esperança, ainda que o choque da incerteza se cristalizasse nos rostos dos que estavam ao seu redor. Nas profundezas do seu ser, os filhos de Israel sentiam que um evento colossal se aproximava. Conversavam sobre sonhos e visões que proclamavam o despertar de nações. Assim, começaram a orar juntos, em busca de direção, e foram tomadas as medidas corretas para prepararem-se para o que viria. Orem e peçam ao Senhor, Ele nos guiará através da escuridão, diziam uns aos outros, enquanto muitos se ajoelhavam em oração. Naquela mesma noite, enquanto os ventos da tempestade uivavam, um jovem profeta chamado Josias teve uma visão. Viu um grande exército se movendo como um furacão, trazendo consigo destruição, mas ao mesmo tempo, uma luz irrompeu do céu, parecendo proclamar a esperança de dias novos. Vozes ecoavam: preparem o caminho do Senhor, preparem-se para a salvação que vem. Isaías 43. A visão de Josias rapidamente se espalhou. As pessoas começaram a clamar e buscar ao Senhor fervorosamente, sabendo que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não os abandonaria. Em um instante, a atmosfera daquele lugar estava carregada de expectativa. Sabiam que Deus falaria e que havia um propósito por trás do que estava por vir. No seio desta preparação, os ímpios em redor de Israel começaram a se mover, unindo-se sob a liderança de Gog e Magog, como profetizado. Seus planos se entrelaçaram em escuridão, como um manto tenebroso sobre as terras. Enquanto isso, as nações estavam prestes a se encontrar em um ponto decisivo. Assim, no coração da contenda, um chamado se erguia: retornem, ó Israel, ao Senhor, pois Ele é gracioso e misericordioso. Joel 2h13. Aqueles que antes hesitavam agora sabiamente discerniam que o tempo da ação havia chegado e, reunidos em unidade, estavam prontos para o que o Senhor preparava. Mas o que eles não sabiam é que a mão de Deus estava tecendo um plano ainda mais grandioso. As palavras que haviam recebido ecoarão ao longo das gerações, revelando uma verdade que profundamente mudaria o entendimento de todos sobre sua soberania. E assim, enquanto o povo se preparava, um novo murmúrio começou a se espalhar: o Senhor levantará um remanescente, e através deles, o mundo verá sua glória. A verdade das Escrituras se manifestava, e o feixe de luz no horizonte trazia a certeza de que a batalha estava apenas começando. Na alvorada do novo dia, uma inquietação tomou conta dos filhos de Israel. As vozes de oração que ressoavam nas colinas se tornaram um clamor uníssono, e seu espírito coletivo buscava incessantemente as instruções que viriam do alto. Josias, ainda repleto da luz que lhe fora revelada, sabia que não se tratava apenas de um chamado, mas de uma convocação divina. Ele se ergueu entre o povo, com o coração palpitante, e exclamou: o Senhor está nos preparando para grandes coisas. Escutem, ó povo, o que o Senhor declara a nós neste tempo de angústia. Enquanto ele falava, o ar carregava um aroma de expectativa. As palavras de Joel ainda ecoavam em suas mentes e corações, pois ele é gracioso e misericordioso. E assim, a determinação começou a se solidificar entre eles. Os ânimos se acenderam, como um fogo que se espalha rapidamente, e muitos levantaram as mãos em adoração, enquanto outros se preparavam para a ação. Os anciãos de Siquém, tocados pela fervorosa fé do jovem profeta, começaram a unir os tribos. Em círculo,
cada um tornou-se um farol de esperança em meio à escuridão. Caminhemos juntos, diziam, e ao som de suas vozes, a unidade surgiu como um grito de guerra contra as forças que se reuniam ao redor deles. A sombra de Gog e Magog se tornava uma realidade palpável, mas a luz da esperança em Deus tornava-se ainda mais forte. Ergam os olhos, ó pecadores, e considerem os caminhos do Senhor, gritou Ebenezer, com uma urgência desesperada. Não há relutância, não há lugar para o medo em nossos corações. Um novo êxodo está à vista. Então, enquanto a multidão se aglomerava em oração, a terra sob seus pés começou a tremer. Não era apenas o efeito do pânico, mas um sinal poderoso do movimento de Deus. Em breve, uma nuvem escura se formou no horizonte, e a coluna de fumaça, que se assemelhava a uma tempestade, era o prenúncio da aproximação das nações. A glória do Senhor desceu sobre o lugar, e Josias teve outra visão. Ele viu o céu se rasgar, e do trono de Deus, um aviso ecoou. Orem! Orem sem cessar, pois a guerra não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Efésios 6:12. Um profundo temor misturado à reverência encheu os corações daquele povo, e sua adoração se intensificou. Enquanto isso, em lados opostos, aqueles que se uniram sob o comando de Gog e Magog se preparavam para a batalha. As nações estavam em movimento, galvanizadas por uma força maligna e inconfundível. Seus planos de destruição eram estrategicamente arquitetados, mas o desígnio eterno de Deus estava prestes a ser revelado. Os filhos de Israel, nas suas vestes rústicas, agora se viam como um exército invisível, e a determinação crescia. Temos a promessa de que nosso Senhor nos levará à vitória, exclamou um dos guerreiros. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31, a oração em uníssono ecoou ao longo das montanhas. Cada clamor acendia como incenso diante do Senhor, movendo os céus e provocando a atenção divina. E no silêncio que se seguiu, um sussurro começou a se manifestar entre eles. O remanescente se levantará, e um novo caminho se abrirá no deserto. O mesmo vento que trouxe os sinais da aproximação da tribo inimiga agora levava consigo um outro aviso. Havia em seu coração o pressentimento de que uma reviravolta mágica estava para ocorrer. Os filhos de Israel não estavam apenas aguardando o exército inimigo, eles estavam prontos para em breve testemunhar o poder glorioso de um Deus que não os deixaria sozinhos. Quando ele se manifestar, o orgulho de Gog e Magog será destruído, gritou Josias, com os olhos fixos no céu, onde nuvens se juntavam como se escutassem todos os seus anseios. E quando as águas do juízo caírem, será um sinal da libertação que Deus trará sobre o seu povo. Assim, a tensão aumentava insustentavelmente ao redor deles, enquanto o plano soberano de Deus se revelava através das gerações, aguardando o momento propício. As sombras do desespero dão lugar à glória da transformação. E no horizonte, um novo murmúrio se levantava. O Senhor levantará um sinal para si mesmo, e a batalha não nossa, mas do Senhor. O que o povo não percebia é que esse era o prelúdio de um êxodo que mudaria não apenas a sua história, mas toda a história da humanidade. A multidão fervilhava em meio à agitação, e a ansiedade pairava como uma nuvem pesando sobre os corações dos filhos de Israel. Os sons das armaduras se chocando e dos brados de batalha ao longe misturavam-se com as súplicas, formando um eco incessante, um clamor que subia aos céus. Josias, percebendo a intensidade do momento, tomou uma posição mais alta, usando uma pedra como púlpito improvisado para se dirigir ao povo. Olhem! As álvares do Senhor estão prestes a se abrir! Exclamou. Escutem! Ele irá nos falar mais uma vez por meio de seus sinais. Enquanto falava, a terra começou a cintilar sob os pés dos israelitas, como se estivesse se preparando para receber algo grandioso. Um murmurinho de expectativa correu por entre eles, e em cada olhar havia um peso de esperança e temor. Não temais! O Senhor é nosso Deus e nossa fortaleza. Ele vai à nossa frente. Salmos 46:1, continuou Josias, as palavras fluindo com uma autoridade que lhe era dada. Repentinamente, uma luz intensa irrompeu entre as nuvens escuras no horizonte. Era como se os céus estivessem se rasgando para revelar ao povo uma visão gloriosa, e a manifestação da presença de Deus tornava-se palpável.
O brilho iluminou o rosto de Josias, fazendo-o parecer como um anjo. Vejam! O Senhor está aqui! O Espírito do Altíssimo se moverá entre nós. As vozes de adoração começaram a se elevar, e as lágrimas brotaram nos olhos de muitos. O poder do Espírito envolvia o povo, e impelia-os a um novo nível de intercessão. A multidão agora não era apenas uma massa temerosa, tornará-se um exército de adoradores, invocando a intervenção divina e proclamando: O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Salmos 1:3-6. Enquanto isso, os inimigos se aproximavam, agora à vista, suas bandeiras negras balançando ao vento. O espírito maligno que os impulsionava não arrepiava apenas os cabelos dos israelitas, provocava uma guerra espiritual tremenda que transcendeu o campo físico. É neste cenário que Josias se voltou novamente para o povo. Não olhem para a força deles, pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças do mal que habitam nas alturas. Efésios 6:12. Juízos estavam se acumulando como torrentes prestes a transbordar, e o próprio céu parecia estar em agonia com os gritos de guerra do povo de Deus. De repente, uma voz poderosa ressoou do trono do Senhor: Farei com que as nações sejam como pó e enxofre, e a ira dos ímpios se voltará contra eles mesmos. Essa declaração, que parecia ecoar das profundezas do céu, sacudiu o coração de cada indivíduo presente. A multidão se uniu em um clamor coletivo, invocando a quebra das correntes que prendiam sua terra e sua gente. Ó Senhor, abre os céus e derrama o teu fogo sobre nós. Que todo ímpio seja consumido na tua presença. Era um clamor não só de sobrevivência, mas de transformação. Neste clímax de fervor intercessório, uma nuvem espessa começou a se formar em torno deles. O poder do Senhor se manifestava, e não era apenas para a proteção de Israel, mas para a destruição dos planos de Gog e Magog. A terra tremia, e as raízes da antiga iniquidade se rasgavam diante da sala do trono, onde a justiça de Deus estava prestes a ser cumprida. Vejam! O que está por vir não é apenas um livramento, mas um novo pacto com o Senhor nosso Deus. Proclamou Josias. Pois assim diz o Senhor: Eis que farei coisas novas que nunca foram ouvidas antes, abrindo um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43:19. E assim, enquanto os filhos de Israel clamavam ao Deus vivo, uma certeza tomou conta dos corações: Deus estava prestes a mover-se de uma maneira que mudaria não apenas suas vidas, mas o destino das nações. Era um prelúdio de libertação e criação, uma manifestação do plano soberano de Deus que estava em andamento. Mas no meio de toda a esperança, um novo aviso ressoou na noite. Uma sombra maior se aproximava, uma última condição a ser enfrentada. As palavras de Josias ecoaram: a batalha não foi ganha, ela apenas começou. Preparem-se, pois a verdadeira manifestação do poder de Deus se revelará em meio ao fogo. O povo sabia que mais estava por vir, e os céus pareciam conspirar para revelar um mistério ainda mais profundo da vontade de Deus. Uma calma tensa pairava sobre o campo, enquanto os corações dos israelitas pulsavam em uníssono. Os olhos, fixos nas nuvens que se moviam com um propósito divino, aguardavam a consumação das promessas do Senhor. A nuvem que havia se formado ao redor de Josias parecia agora abrigar uma fortaleza espiritual, uma proteção que transcenderia as fraquezas humanas. O clamor da multidão misturava-se à brisa que soprava levemente, como uma suave lembrança do Espírito que se movia entre eles. Preparai vosso coração, povo de Deus. A noite é longa, mas a luz do Senhor vai brilhar em meio à escuridão. Declarou Josias, repleto de coragem, enquanto adentrava ainda mais no fulgor da presença divina. Ele podia sentir o choque da armadura dos guerreiros inimigos reverberando, mas isso era apenas um eco distante diante da força que emanava do alto. A batalha pertence ao Senhor. Ele promete que venceremos não por nossa força, mas por meio de sua mão poderosa. As vozes da congregação tornaram-se uma sinfonia de adoração, ecos de um passado glorioso quando seus antepassados cantaram às margens do Mar Vermelho. Quem é como o Senhor nosso Deus? Entoaram em harmonia, enquanto lembranças se entrelaçavam com a certeza da vitória. Um forte tremor percorreu o solo, fazendo com que as raízes da terra se movessem sob eles, e a nuvem de glória proliferava em intensidade. Mas algo sinistro se aproximava.
corações sinceros ainda estavam à mercê de um inimigo sutil. Pois em meio a toda a glória, Josias percebia que a sombra de Gog e Magog já se estendia. Ele sabia que era um testamento das palavras de Ezequiel, que advertiu sobre esses dois poderes malignos que se uniriam para devastar. É tempo de discernir. Não podemos permitir que o medo se infiltre em nossos corações. Ele bradou, sua voz cortando a escuridão como um lampejo de luz. O Senhor já anunciou: eis que estou contra ti, ó Gog. Ezequiel 38:3. Enquanto Josias falava, uma onda de incerteza começou a se espalhar pelo povo. A esfera de poder maligno se tornava mais palpável, e o coletivo sentia a pressão de uma luta que exigia não apenas força física, mas também espiritual. Os olhos de muitos estavam voltados para os inimigos, mas a batalha verdadeira não estava ali, era no íntimo que o Senhor queria atuar. Clamai ao Senhor. Examinai vossas vidas e preparai o caminho para que o poder de Deus se manifeste em vocês. As palavras de salvação se tornaram um chamado à unidade, e o foco na adoração retornou com mais fervor. O altar se tornava um lugar de entrega, onde muitos se curvavam, rendidos à majestade do Altíssimo. Famílias se uniram, e os jovens clamorosos tomaram a frente. A espera pela intervenção de Deus não era passiva, mas repleta de ações decididas e corações ardentes em fé. Uma presença poderosa desceu junto à nuvem, como um fogo que consumia a impureza e trazia purificação. O céu começava a respondê-los, e os ventos revelavam promessas com um sussurro celestial: virão e verão a minha salvação, pois a minha mão se estenderá e consumirá tudo que se opõe ao meu povo. Salmos 1:3, 8, 7. A revelação de Deus se tornava cada vez mais tangível, enquanto muitos começaram a experimentar fortaleza em suas fraquezas, curas em suas enfermidades e libertações de cativeiros secretos. Mas mesmo em meio ao arrebatamento, uma nova percepção veio sobre Josias, uma queda assombrosa que prenunciava um novo desafio à vista. Ele conheceu uma visão mais profunda, uma camada do plano soberano de Deus que não apenas tinha a ver com o presente, mas com a totalidade da história divina. Aquilo que está por vir não é apenas sobre nós, é sobre todo um legado. Exclamou. Uma nova luz brilhou sobre a multidão. Eles perceberam que seus filhos e netos também seriam afetados pelos desígnios do Senhor. E nesse precipício de revelações, uma interrogação pairou no ar, como um eco sussurrando entre as batidas de seus corações: qual é o propósito do Senhor para além deste confronto? Que tipo de aliança ele está estabelecendo para o futuro? A resposta, embora indiscutivelmente próximo, permanecia envolta em mistério. Assim, os filhos de Israel, agora mais do que jamais, se prepararam para aquilo que viria. O clamor contínuo e a presença de Deus reuniam-se em um murmurinho sagrado, advertindo que o futuro reservado por Deus estava prestes a ser revelado de uma forma que não poderiam nem imaginar. A escuridão crescia ao redor do campo, enquanto a tensão se acumulava como uma tempestade que prestes a arrebentar. Josias, imerso em sua chamada, orava fervorosamente, pondo o povo em estado de alerta. Ele sabia que a batalha era mais do que uma questão de metal contra metal, era a luta entre a luz e as trevas. Ele olhava para os céus, onde a nuvem de glória parecia palpável, carregando consigo a esperança que brotava do trono divino. Escutai, ó povo escolhido! Exclamou Josias, sua voz ecoando como um trovão. O Senhor está conosco. Se formos fiéis, Ele não nos abandonará ao inimigo. Pois assim como diz o Salmo, ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Salmos 27:3. Os rostos da multidão se iluminavam, e a certeza da proteção divina começava a dissipar o medo que ameaçava debilitá-los. Enquanto as palavras do líder de Israel reverberavam, escutaram-se passos pesados se aproximando. Os espias enviados para observar o acampamento inimigo retornaram, pálidos e ofegantes. Ó, Josias! Eles clamaram, com certeza eles vêm com uma hoste imensurável, uma multidão que parece sem fim. Gog e Magog trouxeram sua ira contra nós. Não há como vencê-los. Um murmúrio de desespero passou pela multidão. Mas Josias, mantido na presença do Altíssimo, permaneceu firme. Não temais. O Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Por meio dele,
Desceremos à batalha e prevaleceremos. Ele ergueu a mão, e com um gesto significativo, acalmou a multidão. Mas antes de irmos, é preciso que nos confessamos diante de Deus. Somente por meio da purificação de nossa alma seremos dignos de sua salvação. Assim, em torno do altar sagrado, o povo de Israel começou a se confessar. Os corações gritaram por misericórdia, e as vozes se uniram em um clamor àquele que é lento para a ira e grande em misericórdia. O céu respondeu com trovões, enquanto o Espírito Santo descia sobre eles, trazendo convicção e libertação. Nesse instante, no horizonte, o brilho de chamas e o barulho de armaduras se tornaram audíveis. Josias olhou para o céu e viu a nuvem se agitando, como se estivesse se preparando para descer. O Senhor já se levantou em nosso favor, anunciou, e as muralhas dos inimigos se desabarão. Como disse Jeremias, na verdade, eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. A multidão afinou a voz em adoração, e o som celeste ressoou como um rugido. A adoração tornou-se um estrondo. Mas o clima se tornou sombrio quando um dos sacerdotes se aproximou, com a face pálida. Josias! Uma visão me foi mostrada. Uma cercania de fogo consumidor irá alcançar o inimigo, mas apenas os que estiverem em posição de prosperidade espiritual irão se salvar. Se algum permanecer em seus pecados, eles não sobreviverão à ardente ira do Senhor. As palavras do sacerdote ecoaram como trovão. Os israelitas começaram a fazer uma autoanálise de sua vida, o grito do arrependimento encheu o ar e ressoou nas alturas. O espaço sagrado tornou-se um campo de batalha onde a verdadeira luta se desenrolava, a rendição interna a Deus. O poder do pecado e da iniquidade era exposto e combatido no próprio coração do povo. E quando tudo parecia que se resolvia, um forte vento soprou, erguendo a nuvem, que então se iluminava intensamente, revelando um esplendor que era ao mesmo tempo assustador e ao mesmo tempo reconfortante. Na aparência da nuvem, Josias viu uma figura e não era apenas uma representação do Senhor, mas as palmas abertas, indicando a vitória iminente e um alerta: o que vem é maior do que qualquer um pode imaginar. O tempo se tornava crítico, a verdadeira batalha se aproximava. O âmago emocional do povo estava prestes a ser testado. Hilários rituais lhe eram revelados, sinais e maravilhas que viriam à luz. Seria o momento em que a história de Israel mudaria para sempre. E assim, enquanto o sol se punha, um novo desafio se delineava no horizonte, e uma nova tempestade estava por vir. Qual é o propósito do Senhor em tudo isso? Pensou Josias, enquanto a nuvem o cercava mais uma vez. A tensão aumentava, um fio tênue entre esperança e temor. Ainda há um mistério a ser desvendado que está além desta batalha. Com o espírito elevando-se na expectativa, o povo aguardava ansiosamente o que os céus iriam revelar a seguir. As nuvens encobriram o horizonte, como um véu místico que ocultava as verdades ainda por vir. Josias, com o coração palpitante, observava o povo em fervorosa oração, cada um buscando a face do Senhor, cada súplica mais intensa que a anterior. A atmosfera estava carregada, pulsando com a expectativa do divino, enquanto a noite se aproximava como um ladrão em busca de oportunidade. Corações sinceros, levantai! Clamou Josias, sua voz aguda cortando a escuridão. Deus não pede sacrifícios insinceros, mas deseja corações quebrantados. A um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmos 51:17. As palavras penetraram como flechas nos corações dos presentes, fazendo com que muitos se prostrassem em adoração profunda e arrependimento. A nuvem de glória acima deles brilhava intensamente, refletindo a santidade de Deus. Silêncios sagrados pairavam entre uma súplica e outra, até que, de repente, uma trombeta ressoou do céu, e um som como de muitas águas se fez ouvir. Era como se as próprias portas do céu estivessem se abrindo, e os anjos estivessem se preparando para intervir. E então, como uma resposta do trono celestial, uma visão surgiu diante de Josias. Ele viu um exército celestial em bracejo, não formado por homens, mas por seres de luz, emanando poder e autoridade do Altíssimo. Uma figura se destacava entre eles, vestida de um manto diáfano, com uma espada reluzente na mão. Josias,
levanta-te e ouve, ecoou uma voz potente, reverberando em todo o campo. Este é o tempo do discernimento, e o que vem sobre Gog e Magog será a resposta à iniquidade que haveis permitido florescer entre vós, continuou a figura, sua presença irradiando uma paz imensurável, mas ao mesmo tempo, um temor reverente. Os israelitas se entreolharam, um sentimento de alívio misturado com apreensão percorrendo suas almas. Mas, como? O que devemos fazer? Perguntou um sacerdote, ainda aturdido pela visão. Preparai-vos. Vossa verdadeira batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. O que está por vir requer que cada um esteja em unidade e santificação, ordenou a figura celestial. A purificação das vossas almas atrairá a intervenção da mão de Deus. As palavras reverberaram como um eco do céu, ecoando por cada coração presente. A esperança e o temor tornaram-se um só, enquanto Josias olhou em direção à multidão. Vemos agora, ó povo, que a batalha é muito mais além do que as forças que nos cercam. O Senhor está levantando um exército de luz que marchará em nosso favor, mas precisamos estar prontos. Não podemos nos dar ao luxo da complacência. Assim, todos se uniram em jejum, orando incessantemente. O som de suas vozes ascendia, misturando-se aos ecos de louvor que surgiam do fundo de seus corações. Era como se uma muralha invisível de proteção começasse a se erguer ao redor deles. Mas, ao mesmo tempo, um novo presságio pairava no ar, como um prenúncio de tempestade. O céu, por um momento, pareceu escurecer, e uma nova brisa gélida cortou o acampamento, trazendo consigo um sussurro maligno. O que vem traz não apenas a vitória, mas também divisão, sussurrou um espírito maligno, espalhando dúvidas. Muitos dentre vós não suportarão a pressão e vacilarão. Josias sentiu uma onda de tristeza, mas a força do Senhor em seu coração não permitiu que o desânimo tomasse conta. Neste momento, precisamos fazer um pacto, disse ele, sabedor de que cada decisão poderia impactar seu futuro. Um pacto de unidade e fé. Lembremos-nos das palavras do Senhor por meio de Moisés: se obedecerdes estritamente à voz do Senhor, vosso Deus, e fizerdes o que é reto aos seus olhos, e prestardes ouvidos aos seus mandamentos. Êxodo 15:26. Enquanto a noite se aprofundava e a expectativa crescia, a multidão se uniu em um clamor intenso, um só corpo, um só espírito, buscando a proteção divina. Contudo, nas profundezas da escuridão, o caminho de divisões e desafios se tornava mais claro. E assim, com suas vozes unidas, enquanto um medo crescente ameaçava cercá-los, esteve selada a aliança. Mas um mistério profundamente oculto ainda permanecia. Qual seria o preço da vitória? Josias sabia que a batalha não era apenas sobre derrotar inimigos físicos, mas sobre a rendição total dos corações ao Deus que os guiava na escuridão. O que ocorre nas sombras não é do nosso domínio, mas apelamos ao Senhor, irmãos, que nos sustém. O que o Senhor está prestes a revelar é o ápice da nossa jornada. Com isso, a inquietude da noite preenchia o ar, e uma aura de expectativa fazia o peito de cada israelita pulsar eletricamente. Os céus, que antes pareciam silenciosos, agora estavam repletos de uma tensão palpável. O tempo de completar a providência se aproximava, mas a dança entre luz e trevas continuava, maior do que um simples embate de exércitos. O divino estava prestes a se manifestar em formas que jamais haviam sonhado. Enquanto as estrelas começavam a brilhar timidamente no céu, iluminadas apenas pela intensa luz da nuvem de glória, Josias sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A pressão espiritual era palpável, como se cada oração cinzelasse o destino de seu povo. O Senhor é a nossa luz e salvação, a quem temeremos? Salmos 27:1, pensou ele, lembrando-se de que mesmo nas horas mais sombrias, a presença de Deus se tornaria sua fortaleza. O povo se dispersou em adoração, mas um pequeno grupo começou a murmurar, suas vozes tingidas de descrença. Por que devemos nos unir, sendo tão falhos e divididos? Como podemos esperar que Deus intervenha se não estamos em paz uns com os outros? As palavras ecoaram como um veneno nas almas de alguns, fomentando inseguranças e dúvidas que se escondiam no crepúsculo. Josias, ao escutar essas vozes, sentiu o coração apertar-se. Ele se fez presente no meio daquela fraqueza, clamor que ansiava por esperança. Vós,
que estáis vacilando em fé, escutai-me. Gritou com fervor. Não é na força do homem que nos respaldamos, mas no Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Isaías 59, 1. As vozes se calaram, e um silêncio pesado desceu sobre o acampamento, enquanto as palavras de Josias penetravam nas profundezas de suas almas. Muitos se prostraram novamente, e aquele exército celestial pairava ao redor, um testemunho visível da presença de Deus. Josias voltou a olhar para o céu, onde a nuvem brilhante pulsava como um coração vivo. De repente, novos raios de luz irromperam sobre eles, e a figura que antes falara a Josias apareceu mais uma vez, agora com uma expressão mais intensa. A vitória que procurais que se manifestará, não virá sem provação. Lembrai-vos de que, antes da travessia, o deserto é necessário para a forja dos corações. Fui levado ao deserto e ali me untei, Oséias 2:14. Uma onda de reverência e temor penetrou os espíritos de todos os que estavam presentes. Josias sentiu cada batida de seu próprio coração ressoar com o peso das palavras proferidas. Essa não era apenas uma batalha externa, mas uma luta interior pela pureza e unidade. Temos que buscar a transformação verdadeira! Exclamou ele, sua voz ressoando em toda a assembleia. O Senhor exige que nos arrependamos das nossas divisões e que nos voltemos para Ele com total sinceridade. A vitória de nosso Deus se manifesta em corações quebrantados. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 42:31. Nesse momento, um grande estrondo cortou o céu, e as nuvens pareciam se abrir, revelando um raio de luz que descia sobre Josias, como um misto de bênção e aviso. O momento de escolha se aproxima, disse a figura celestial, erguendo a espada. Gog e Magog marcharão, e quem está comigo permanecerá. Mas há uma escolha que deve ser feita. Aqueles que se voltarem para a luz, estes verão a salvação. Os povos se entreolharam, um fervor renovado começando a escalar. Mas, mesmo assim, uma sombra de hesitação ainda permanecia. Josias sabia que uma divisão interna poderia custar caro, a batalha pelas almas continuava. Não fecheis os vossos corações ao que o Senhor está prestes a fazer. Ele tem um plano que vai além de nossa compreensão. E enquanto nos preparamos para a batalha, cada um de nós precisa estender a mão ao irmão, unir-se em amor, pois este é o coração do nosso Deus. Ele instou, as emoções fervendo dentro dele. E foi neste clamor que um novo sopro de esperança soprou entre eles, despertando os adormecidos e unindo os nervosos. Olhos se encontraram e, com isso, o pacto de união e fé era quase tangível, uma aliança de corações voltados ao mesmo propósito. Mas no coração da noite, enquanto a unidade começava a tomar forma entre eles, uma voz profunda e sombria ressoou através do ar, infiltrando-se nas fissuras das almas mais fracas. E se falharem? E se a verdadeira aliança for quebrada? Qual será então o custo? Josias estremeceu. Não era apenas uma batalha física, mas uma tempestade espiritual em andamento. O verdadeiro teste estava por vir, e cada um deles teria que confrontar suas próprias fraquezas. Entretanto, confiantes nas promessas do Senhor, eles se prepararam para enfrentar o desconhecido, cientes de que a mão de Deus estava sobre eles. Assim, a noite se adensou com a expectativa de que o grande desdobramento se aproximava, mas os sussurros da dúvida ainda reverberavam nas sombras, deixando um eco inquietante sobre o futuro que aguardava. O que estaria oculto nas bênçãos e nas maldições que se aproximavam? O plano soberano de Deus estava em plena execução, aguardando apenas o momento certo para se revelar. Josias, ao ver a tensão crescente entre seu povo, elevou suas mãos para o céu, buscando discernir a voz do Senhor. A ansiedade pairava, como uma névoa densa e sufocante, e ele sabia que as incertezas poderiam debilitar a esperança. Em seu coração, um clamor fervoroso se erguia: Senhor, renova a nossa fé, fortalece-nos para a batalha que se aproxima. Logo, a figura radiante que havia falado anteriormente se manifestou novamente, e, com sua presença, as nuvens pareciam se fechar em torno deles, em um silêncio reverente. Ouvi, povo de Israel! Disse o mensageiro celestial, sua voz ecoando como o trovão na quietude da noite.
As sombras da dúvida e do temor devem ser dissipadas pela luz da verdade. Estais preparados para o que está por vir? A aura da figura iluminava todo o acampamento, e Josias, embebido de coragem, gritou: Estamos prontos, Senhor. Mas como devemos nos preparar? Em verdade vos digo, disse a figura, que à medida que as nações se levantarão em tumulto, a verdadeira batalha será pela fidelidade do vosso coração. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26, 2.41. O inimigo se esconde atrás das fraquezas e das divisões que existem entre vós. Portanto, sede um, como o Pai e eu somos um. Com essas palavras, um tremor percorreu a multidão, e muitos caíram de joelhos, o temor de Deus impregnando suas almas. Os que tinham murmurado antes agora se sentiam pequenos diante da majestosidade da revelação. O que parecia uma divisão se transformava em uma oportunidade de reconciliação, e lágrimas começaram a rolar por rostos enrugados de arrependimento. Josias, imerso no clamor pela unidade, levantou-se e proclamou: Seja este o nosso pacto, irmãos. Um pacto de oração e arrependimento, onde abrimos nossos corações e buscamos a purificação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. 2 Crônicas 7:14. Vamos nos unir em um só espírito, para que possamos ser um testemunho da glória de nosso Deus. Mas, ao mesmo tempo em que essas promessas de unidade eram feitas, a voz sombria que havia ressoado antes coilava-se novamente no coração de alguns. E se falharem? A lealdade se revelará em meio à provação, e poderás perceber quantos são verdadeiramente leais. A vitória é doce, mas o caminho é amargo. O vento sibilava entre as árvores, como um presságio da tempestade que se aproximava. Josias se sentiu impulsionado a enfrentar aquele temor. Ele levantou a mão, e, em um grito que rasgou a escuridão, disse: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. Não cederei à divisão, nem permitirei que a dúvida reine entre nós. Os murmúrios de incentivo começaram a atravessar o acampamento. O povo, antes dividido, agora reconhecia a força nas promessas de Deus. Corações antes endurecidos se amoleceram sob o peso da presença divina, e a unidade começou a formar raízes, fortalecendo a esperança em todos os lugares. Josias assim falou: Preparai-vos, pois o Senhor é a nossa esperança. Enquanto nos unimos em amor e unidade, o Senhor há de nos guiar e proteger. Filhos e filhas de Israel, erguei a vossa cabeça. A batalha não será apenas contra carne e sangue, mas contra as forças do mal que querem nos dividir. Assim, enquanto o povo clamava a Deus em fervorosa oração, um novo poder começou a surgir entre eles, uma força não proveniente do que são, mas da promessa de que Deus agiria através de corações limpos e unificados. E logo o céu se dividiu mais uma vez, e uma nova luz desceu, bem como uma revelação impressionante. O que se aproxima não é apenas uma prova, mas a correção divina que surge em resposta ao clamor do povo. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. As palavras perfuraram os corações, levando a uma nova onda de fervor. Contudo, a figura prosseguiu: não podemos esquecer das palavras do profeta: Eis que envio antes de vós o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Mateus 11:10. Este é o tempo de preparar o caminho, de arrepender-se, de ouvir e de se voltar para o Senhor. O povo estava agora unido, e a expectativa de um grande desdobramento pairava sobre eles como uma porta prestes a ser aberta. O plano soberano de Deus, envolto em mistério, se preparava para se revelar em toda a sua glória. A batalha estava a caminho, e a promessa de Deus ecoava como uma música antiga, cercando-os com a esperança. Serão vocês capazes de permanecer firmes quando a verdade se manifestar e as separações externas forem rompidas? A verdadeira guerra começou. A noite se tornava cada vez mais opressiva, e uma aura de expectativa pairava no ar, como um presságio de eventos que estavam por vir. Os filhos de Israel agora formavam um só corpo, com seus corações pulsando em unidade, mas a pressão da batalha espiritualmente tenebrosa era palpável.
Josias, sentindo a responsabilidade, sabia que as palavras da figura celestial eram apenas o começo de uma jornada que mudaria suas vidas e os destinos de muitas nações. Preparai-vos, povo de Deus, pois a hora da manifestação se aproxima. Clamou o jovem profeta, sua voz ecoando nas profundezas da noite. A luz se levantará sobre as trevas, e o Senhor irá à nossa frente. A resposta foi uma onda de clamor e adoração. A unidade formada entre eles parecia ter despertado uma força sobrenatural, atraindo a presença de Deus de tal maneira que a terra sob seus pés parecia vibrar. Enquanto a multidão adorava, o céu começou a se agitar, e os sinais de uma batalha iminente se manifestavam. Uma nuvem escura que antes se erguia em direção ao horizonte agora parecia se fragmentar em uma miríade de luzes, cada uma refletindo a glória de Deus. Era como se o próprio universo estivesse prestes a se abrir em testemunho da obra divina, e em absoluto silêncio, todos os olhos estavam voltados para Josias. Ouçam, ó Israel! Afirmou. As promessas de Deus transcendem o nosso entendimento. O Senhor está levantando um remanescente que será separado para a sua obra. As palavras de Josias ressoaram nas almas, e muitos começaram a clamar mais intensamente, conscientes de que a aflição não era apenas política, mas uma batalha espiritual manifesto na realidade que enfrentavam. Mas enquanto o fervor crescia, vozes de incerteza ainda sussurravam entre o povo. E se a vitória estiver além do que podemos suportar? E se ficarmos desamparados? A dúvida sussurrava, procurando se infiltrar na fé recém-formada. Josias imediatamente percebeu essa divisão crescente, e com o coração apertado, elevou sua voz com mais firmeza. Não permitiremos que a dúvida se instale entre nós. Lembremo-nos de como o Senhor age através da fraqueza. Uma lufada de vento quente soprou ao redor, como se a própria criação estivesse respondendo ao desafio de Josias. Ele continuou: a vitória não é nossa, mas do Senhor. E Ele não nos abandonará. Como disse o Senhor, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 20. Nesse momento de clamor e oração, uma poderosa unção desceu sobre eles. A sensação de segurança divina começou a dissipar o manto de temor que antes estava pairando. O povo, agora como um só coração, clamava a Deus por proteção e coragem, e Josias começou a ver desdobramentos em sua visão. De repente, novas revelações começaram a ser desvendadas. A nossa luta, explicou ele, não é contra o que é visível. Assim como diz a palavra, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. A escuridão que crescia ao seu redor era uma luta não apenas contra inimigos físicos, mas contra forças espirituais que buscavam travar o propósito de Deus para o seu povo. E naquela intensa vigília, enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu, uma luz ofuscante surgiu na direção dos inimigos. Os filhos de Israel começaram a perceber que o temor que os assolava poderia ser transformado em fé. Com nossos olhos, vemos as promessas se cumprirem. Vemos as bênçãos que Deus reservou para nós. Exclamou um dos guerreiros, um fervor renovado em sua voz. O coração de Josias se encheu de alegria ao ver o renascimento da esperança entre seu povo. E assim, em um crescendo de adoração, a multidão começou a marchar em direção ao campo de batalha, firmes na certeza de que haviam encontrado força no Senhor. A vitória é do Senhor, e nós somos seus. Gritaram, enquanto adentravam a escuridão com uma luz que não poderia ser apagada. As ardentes vozes de oração tornaram-se uma melodia poderosa que ressoava. Através das montanhas. Como não poderia ser diferente, a batalha esperada tomou forma diante deles. Gog e Magog se aproximavam com suas forças malignas, engalanados de destruição, mas os filhos de Israel se ergueram como uma onda de esperança, lembrando-se da promessa de Deus. Veículos de luz e trevas se preparavam para um confronto máximo, e o clamor do povo subia como um incenso diante do Senhor. Envoltos nessa luta cósmica, Josias, em um momento de introspecção, olhou para o céu e refletiu: ó Senhor, que o teu plano soberano seja realizado. Ele sabia que os próximos dias não apenas revelariam a vitória de Israel, mas que a mensagem da entrega e redenção de Deus se espalharia a todas as nações. Mas uma sombra de ansiedade ainda pairava. O que aconteceria quando o confronto finalmente estourasse?
E qual seria o significado das promessas divinas que eles agora invocavam com tanta fervor? Olhando fixamente para onde a luz e trevas se encontravam, Josias sabia que um mistério ainda aguardava ser desvendado nas trincheiras da batalha. Povo, mantenham firme sua fé. Roubou-lhe a mente, enquanto um eco de esperança se erguiam entre eles. A batalha estava prestes a começar, e o desfecho do plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado em toda a sua magnitude.